Meu nome é César Azevedo e nós vamos analisar uma consulta feita ao GPT 4.0 sobre Jacó e Israel, significados dos nomes e suas implicações. A consulta ela começou com a seguinte pergunta: qual o significado do nome de Jacó em hebraico? Resposta do GPT 4.0. O nome de Jacó em hebraico é transliterado Yaakov. Tradicionalmente, o significado do nome é associado a aquele que segura pelo calcanhar ou suplantador. Isso se deve ao relato bíblico em Gênesis, onde Jacó nasce segurando o calcanhar do seu irmão gêmeo Esaú. O nome também pode ter a conotação de alguém que segue ou vem depois. Fiz, então, a seguinte pergunta: explique melhor a expressão suplantador. O que tem a ver com enganador? A expressão suplantador vem do ato de suplantar. Isso significa substituir ou tomar o lugar de alguém, frequentemente de maneira astuta ou enganadora. No contexto do nome de Jacó, a associação como enganador surge das narrativas bíblicas em que Jacó, através de artifícios, toma a primogenitura e a bênção de seu irmão Esaú. Estes eventos contribuíram para a interpretação de Jacó como alguém que usou de astúcia para alcançar seus objetivos. Daí a ligação com o conceito de enganador, ou passar à frente de outro. Então perguntei: explique por que o nome de Jacó tem a ver com pegar pelo calcanhar. O nome Jacó está associado a pegar pelo calcanhar devido ao relato bíblico de seu nascimento. De acordo com o livro de Gênesis, Jacó nasceu logo após o seu irmão gêmeo Esaú, segurando o calcanhar dele. Esta imagem de Jacó segurando o calcanhar de Esaú é simbólica e reflete a ideia de seguir ou tentar ultrapassar o outro, o que está alinhado com o significado de suplantador. Essa narrativa inicial estabelece um tema que se desenvolve na vida de Jacó, onde ele frequentemente busca superar ou tomar o lugar de outro com visto em suas interações com Esaú e Labão. Perguntei então, ou pedi, correlacione pegar pelo calcanhar e suplantador com o significado do nome de Jacó. O que há nesta composição de letras que trazem este entendimento? O nome Jacó em hebraico Yaakov e sua etimologia está ligada à raiz hebraica akav, que significa calcanhar. A palavra akev também pode ser associada à ação de seguir ou subtrair, que são conceitos relacionados a suplantar. Pegar pelo calcanhar. A ligação direta com calcanhar vem do relato do nascimento de Jacó, onde ele segura o calcanhar do seu irmão Esaú. Esta imagem é capturada na raiz da palavra e simboliza a posição de Jacó como aquele que vem logo atrás ou que segue. Suplantador. O conceito de suplantar está relacionado à ideia de ultrapassar ou tomar o lugar de alguém. No caso de Jacó, isso se manifesta em sua vida, especialmente na história em que ele obtém a primogenitura e a bênção de Esaú. A raiz sugere não apenas o ato físico de segurar o calcanhar, mas também a ação figurativa de seguir de perto e eventualmente ultrapassar. A composição das letras e a raiz verbal em hebraico, portanto, fornece uma base semântica que conecta o nome de Jacó
a essa ideia de seguir, substituir e ultrapassar, refletindo tanto eventos literários quanto simbólicos em sua narrativa bíblica. Então eu perguntei, qual é a diferença entre Acabe e Akev? É conjugação de verbo? Em hebraico, Acabe e Akev são formas relacionadas à mesma raiz, mas têm usos distintos. Acabe. Esta forma é geralmente usada como um verbo e significa seguir, substituir ou suplantar. Pode ser utilizada em diferentes contextos para descrever ações de seguir alguém ou algo de perto ou de ultrapassar. Akev. Esta forma é um substantivo e significa calcanhar. É a palavra usada para descrever a parte do corpo e está diretamente relacionada ao nome de Jacó, pois ele nasceu segurando o calcanhar de Esaú. A diferença principal entre as duas formas está em seu uso gramatical, uma como verbo e outra como substantivo. A raiz fornece a base para ambos os significados, permitindo que o contexto determine se está sendo usado como verbo ou como substantivo. Yaakov, perguntei, nessa transliteração não tem Acabe e Akev? Onde está o Iá no início? O que é? Faça a fatoração desse nome. Análise do nome Acabe. A raiz principal do nome é Acabe, que está associado ao verbo seguir ou suplantar e ao substantivo calcanhar. Essa raiz é central para o significado do nome Jacó, relacionado à narrativa bíblica de segurar o calcanhar. Prefixo Iá. O prefixo Iod, no início do nome, é a conjugação verbal comum em hebraico que pode indicar a terceira pessoa do singular no futuro, ou um nome próprio. No contexto de nomes, ele pode não ter um significado independente, mas serve para formar o nome próprio Yaakov. Portanto, o nome Yaakov pode ser visto como uma forma que incorpora a raiz com o prefixo, resultando em um nome que carrega tanto significado literal quanto simbólico relacionado à história de Jacó. A combinação dessas partes reflete a ação de seguir ou suplantar, que é central na narrativa bíblica. Então perguntei, pode-se dizer que o nome Yaakov é uma expressão que tem um pronome e um verbo? Sim, pode-se interpretar o nome Yaakov como uma expressão que combina um elemento que funciona como um pronome ou prefixo nominal com uma raiz verbal. Esta combinação resulta em um nome próprio que tenha um significado mais amplo e simbólico do contexto bíblico. Iá, embora funcione como prefixo, ele não atua exatamente como um pronome no sentido moderno, mas é parte da formação do nome próprio. Acabe. Essa é a raiz que traz o significado de seguir, suplantar ou calcanhar, que está no cerne do significado do nome Jacó. Assim, o nome pode ser entendido como uma expressão que incorpora a ideia de seguir ou suplantar, refletindo a narrativa associada a Jacó na Bíblia. Por que então, eu perguntei, alguns intérpretes rejeitam a associação de enganador ao significado desse nome? A associação do nome Jacó a enganador é uma interpretação que alguns estudiosos e intérpretes rejeitam por várias razões. Contexto bíblico. Embora Jacó tenha agido de maneira astuta em algumas situações, como ao obter a bênção do seu pai Isaac, o nome em si, derivado de calcanhar, não implica diretamente engano. A narrativa bíblica é mais complexa e apresenta Jacó como uma figura multifacetada, não apenas como um enganador. Significado original.
O significado original do nome, relacionado a calcanhar ou suplantar, não tem uma conotação negativa intrínseca. O ato de segurar o calcanhar, como mencionado no nascimento de Jacó, pode ser visto como uma metáfora para seguir ou substituir, sem implicar desonestidade. Implicações culturais. As interpretações podem variar com o tempo e entre culturas. Algumas tradições podem ter enfatizado certos aspectos da história de Jacó, levando a uma interpretação mais negativa, enquanto outras se concentram em suas qualidades positivas e realizações. Complexidade do personagem. Jacó é uma figura central na narrativa bíblica e sua vida inclui uma série de eventos e transformações. Ele é visto como um patriarca importante e é renomeado Israel após lutar com um anjo, o que simboliza sua evolução e papel na história do povo de Israel. Portanto, muitos intérpretes preferem uma visão mais equilibrada e contextualizada do significado do nome de Jacó, evitando reduzi-lo a uma única característica negativa. Aí eu perguntei, explica o significado do nome Israel em hebraico. O nome Israel em hebraico, Israel, esse nome é geralmente interpretado como aquele que luta com Deus, ou Deus prevalece. A origem do nome está na narrativa bíblica em Gênesis 32, 28, onde Jacó recebe o nome de Israel após lutar com o anjo. O nome pode ser decomposto da seguinte forma: Isra, derivado do verbo que significa lutar, contender ou prevalecer, e El, uma palavra comum para Deus em hebraico. Assim, o nome Israel reflete a experiência de Jacó de lutar com o divino e emergir transformado, simbolizando não apenas sua força e perseverança, mas também seu relacionamento especial com Deus. Esse nome também se torna significativo para o povo de Israel como um todo, representando sua história, identidade e história espiritual. Então eu fiz a seguinte observação. Ambos os nomes têm algo em comum. Foram criados à luz do contexto histórico da vida de Jacó. O primeiro dado por seu pai, o segundo por Deus. Portanto, ambos os nomes remetem necessariamente a dois períodos históricos de Israel. Pode-se dizer, por essa análise, que ambos os nomes foram preditivos à conduta de Jacó enquanto homem natural e homem transformado por Deus, correto? E aí o GPT-4 respondeu, sim, essa análise é bastante coerente. Os nomes de Jacó e Israel refletem dois períodos significativos na vida de Jacó e, por extensão, na história de Israel. Jacó. O nome dado por seus pais está associado ao início da sua vida, onde ele é descrito como alguém que suplanta ou segura pelo calcanhar. Isto pode ser visto como preditivo de sua natureza inicial, marcada por astúcia e a busca por bênçãos e direitos de primogenitura, mesmo que de maneiras controversas. Israel. O nome dado por Deus significa uma transformação espiritual e moral. Após lutar com o anjo, Jacó é renomeado Israel, indicando um novo começo e uma relação mais profunda com Deus. Esse nome preditivo reflete sua evolução de um homem que age por conta própria para alguém que luta com Deus e prevalece, simbolizando sua maturidade espiritual e liderança. Estes nomes, portanto, não apenas marcam etapas na vida de Jacó, mas também refletem a jornada espiritual do povo de Israel, desde suas origens até o desenvolvimento como uma nação com uma identidade espiritual definida. Então, eu fiz a seguinte observação. Agora, note uma coisa.
O nome de Israel foi dado a ele na luta contra o anjo. Ocorre que Jacó não era homem de caça, mas vivia sob as saias de sua mãe. Como explicar essa súbita mudança de conduta? Como pode um homem que jamais pegou em arma lutar com espada? E aqui um detalhe. Eu, na minha cabeça, imaginava que aquela luta tinha uma espada no meio da luta. Então, na minha mente, sempre entendia uma espada. A luta de Jacó com o anjo, conforme descrita em Gênesis 32, é geralmente interpretada de forma simbólica, mais do que literal. Não há uma menção de armas ou espadas no relato. Em vez disso, a luta é uma representação de um confronto espiritual e emocional. Natureza simbólica. A luta pode ser vista como uma metáfora para as batalhas internas de Jacó, seus medos, inseguranças e necessidade de enfrentar seu passado, incluindo suas ações em relação a Esaú. É uma luta pela identidade e pela bênção divina. Transformação espiritual. Este evento marca um ponto de virada na vida de Jacó. Antes disso, ele era conhecido por sua astúcia e dependência das estratégias de sua mãe. A luta simboliza sua transição para uma fase em que ele precisa enfrentar desafios por conta própria, confiando mais em sua fé e força interior do que em esquemas ou proteção familiar. Força interior. A narrativa destaca a força interior e a determinação de Jacó. A luta não é sobre habilidade física, mas sobre perseverança e capacidade de enfrentar desafios espirituais e emocionais. Portanto, a mudança na conduta de Jacó não é sobre uma transformação física em um guerreiro, mas sim uma evolução em sua capacidade de enfrentar e superar desafios espirituais, pessoais e espirituais. Essa experiência o prepara para assumir um novo papel como Israel, o patriarca de sua nação. Depois, eu disse o seguinte: me parece que uma luta ocorreu, pois não se pode falar de algo simbólico para, ao final, pela mesma arma que se reputa simbólica, causa efeito físico na perna. A luta de fato ocorreu, por isso persisto na pergunta: como pode essa súbita mudança de atitude? Onde? Na vida pregressa de Jacó? Pode dar margem ao entendimento que essa mudança de conduta da parte dele faz algum sentido? Resposta do GPT-4. A transformação de Jacó e sua capacidade de lutar com o anjo pode ser entendidas considerando alguns aspectos de sua vida pregressa e o seu desenvolvimento pessoal. Resiliência e determinação. Desde jovem, Jacó demonstrou determinação e astúcia. Ele conseguiu o direito de primogenitura de Esaú e a bênção do seu pai, Isaque, através de estratégias complexas. Esses eventos mostram que ele possuía uma força interior e uma capacidade de perseverar em situações difíceis. Experiência de vida. Jacó passou por diversas dificuldades durante sua vida. Trabalhou muitos anos para Labão, enfrentando enganos e desafios. Esta experiência provavelmente fortalece o seu caráter e resiliência, preparando-o para enfrentar desafios mais significativos. Motivação espiritual. A iminência da reunião com Esaú, após anos de separação e conflito, representava um momento de grande tensão e medo para Jacó. Ele estava a um ponto de crise pessoal, o que pode ter servido como catalisador para uma transformação mais profunda. A luta com o anjo pode simbolizar esse confronto interno com seus medos e arrependimentos. Busca por bênção e identidade. Jacó sempre buscou a bênção e a aprovação divina. A luta pode ser vista como clímax,
Nessa busca, onde ele finalmente confronta sua identidade e recebe o novo nome, Israel, simbolizando sua nova posição e propósito. Esses elementos da vida de Jacó, que embora ele não fosse um guerreiro no sentido tradicional, ele tinha a capacidade de enfrentar desafios significativos, tanto internos quanto externos. A luta com o anjo pode ser vista com a combinação de seu crescimento pessoal e espiritual, manifestando-se em um evento físico e transformador. E aí eu fiz a seguinte observação. Isso tudo é interpretativo. Concentre-se tão somente nos elementos do texto. Temos um ou não um personagem lutando a noite toda com espada? Resposta do GPT-4. No texto bíblico de Gênesis 32, 22, 32, não há menção específica de Jacó ou anjo usando uma espada durante a luta. O relato descreve uma luta física que dura a noite toda, mas não detalha o uso de armas. O foco está na resistência e na determinação de Jacó em não soltar o homem até receber a bênção. A ênfase é mais sobre um confronto físico e espiritual do que sobre o uso de armas. Aí eu pedi para que ele reexaminasse o texto e ele diz, reexaminando o texto, ele diz o seguinte, o GPT-4. A passagem de Gênesis 32, 24 a 31 é rica em simbolismo e significado. Aqui estão alguns elementos e suas possíveis interpretações, incluindo aspectos do hebraico original. Jacó ficou só. Verso 24. Jacó estava sozinho à noite, o que pode simbolizar um momento de introspecção e enfrentamento pessoal. A solidão pode indicar a preparação para um encontro transformador. Luta com um homem. Verso 24. O texto menciona que Jacó luta com um homem. No hebraico, a palavra usada é ish, que significa homem. No entanto, a identidade desse homem é misteriosa e, posteriormente, é interpretada como a luta com Deus ou um anjo. Deslocamento da coxa. Verso 25. O toque na coxa de Jacó, que a desloca, é significativo. No hebraico, kaf e erek, refere-se à articulação da coxa. Isso pode simbolizar uma mudança permanente, uma lembrança física da luta espiritual que Jacó experimentou. Pedido de bênção, verso 26. Jacó se recusou a liberar o homem até ser abençoado. Isto mostra sua determinação e desejo de transformação. A bênção aqui é vista como um reconhecimento de sua nova identidade e propósito. Mudança de nome, verso 28. O nome de Jacó é mudado para Israel, que em hebraico é Israel. Significa aquele que luta com Deus, ou Deus prevalece. Isso reflete a nova identidade de Jacó como alguém que lutou com o divino e venceu. Peniel, no verso 30. Jacó nomeia o lugar de Peniel, que em hebraico Peniel significa face de Deus. Ele reconhece que viu Deus face a face e sobreviveu, indicando uma experiência direta e transformadora com o divino. Manquejar. Jacó saiu mancando após a luta, simbolizando a marca física e espiritual deixado pela experiência. Isso serve como um lembrete contínuo do seu encontro e transformação. Esses elementos juntos formam uma narrativa de transformação pessoal e espiritual, onde Jacó enfrenta e supera desafios internos e externos, resultando em uma nova identidade e propósito. Aí eu disse assim ao GPT-4, faça de novo a análise e tire qualquer menção de simbolismo. Trate o texto na sua literalidade. Claro, vamos analisar o texto na literalidade, Gênesis 32, 24 a 31, com foco nos eventos descritos. Aí ele vai de novo reexaminar o texto, só olhando para a literalidade do texto. Jacó ficou só. Verso 24. Jacó estava sozinho durante a noite. Luta com um homem. Verso 24. Jacó luta com um homem até o amanhecer. O texto simplesmente menciona a presença de um homem, sem especificar sua identidade.
deslocamento da coxa, verso 25. Durante a luta, o homem toca a articulação da coxa de Jacó, deslocando-a. Isso indica uma ação física que resulta em uma lesão. Pedido de bênção, verso 26. O homem pede para ser solto ao amanhecer, mas Jacó insiste em não deixar ir sem receber uma bênção. Mudança de nome, verso 28. O homem pergunta o nome de Jacó e, ao saber, declara que ele não se chamará mais Jacó, mas Israel, porque lutou com Deus e com o homem e prevaleceu. Pergunta sobre o nome, verso 29. Jacó pede para saber o nome do homem, mas este não responde e o abençoa ali. Nome do lugar, verso 30. Jacó chama o lugar de Peniel, afirmando que viu Deus face a face e sobreviveu. Manquejar, verso 31. Jacó sai mancando devido à lesão da coxa enquanto o sol nasce. Essa leitura se concentra apenas nos eventos e ações descritas no texto, sem interpretações adicionais. Aí eu disse assim ao GPT-4, se concentre na literalidade. Observe que Jacó está ferido. De fato, não há menção de armas. Mas mesmo ferido, por que o anjo pede permissão para se retirar? Não havia nenhum impedimento para ele simplesmente sair. GPT-4 responde. Na leitura literal do texto de Gênesis 32, 24 e 31, Jacó está envolvido em uma luta física com um homem que mais tarde é entendido como uma manifestação divina. Apesar de Jacó ter sua coxa deslocada, ele continua segurando o homem. Veja bem, é o GPT-4 que está dando essa interpretação. Ele continua segurando o homem. O pedido do homem para ser liberado ao amanhecer, apesar de Jacó estar ferido, pode parecer intrigante. Literalmente, o texto não fornece uma explicação clara sobre por que o homem simplesmente não se afasta. A insistência de Jacó em não deixá-lo ir sem uma bênção sugere uma determinação e força de vontade significativas. O pedido do homem pode ser visto como um reconhecimento da tenacidade de Jacó, mesmo em sua condição ferida. Detalhe, grave bem, ele está ferido. Portanto, o texto não explica explicitamente por que um homem pede permissão para se retirar, mas destaca a persistência de Jacó em buscar a bênção de Deus. Aí eu disse assim ao GPT-4, concentre-se na literalidade. Como pode uma luta durar a noite? Ele ser ferido ao amanhecer e ainda estar agarrado? Se fosse uma investigação policial, que indícios o investigador teria para fazer o escopo da acusação contra essa pretensa agressão contra Jacó, caso ele fosse visto como vítima? Se abordarmos, agora o GPT-4 diz, se abordarmos o texto de Gênesis 32, 24 a 31 como se fosse uma investigação policial, focado estritamente nos eventos literais, podemos considerar os seguintes pontos. Duração da luta. A luta é descrita como ocorrendo durante toda a noite até o amanhecer. Isso indica um confronto prolongado, sugerindo que ambos os envolvidos tinham resistência significativa. Lesão de Jacó. Jacó sofre uma lesão quando o homem desloca sua coxa. Isto é uma evidência física clara de agressão, que poderia ser documentado por um investigador. Persistência de Jacó. Apesar da lesão, Jacó continua segurando o homem. Note de novo, o GPT-4 é que está dizendo que ele está segurando o homem, o que pode indicar sua determinação e necessidade de autodefesa. Pedido de liberação. O fato do homem pedir para ser liberado ao amanhecer, apesar da vantagem física, poderia levar questões sobre a natureza da luta e os motivos do agressor. Mudança do nome e bênção. Após a luta, o homem muda o nome de Jacó para Israel e o abençoa, o que pode ser interpretado como um reconhecimento ou recompensa, embora isso não seja típico em caso de agressão. Em uma investigação, o foco estaria, e aqui é o detalhe, o foco estaria na lesão de Jacó, a duração do confronto e o pedido de liberação do agressor. Esses elementos poderiam ser usados para construir um caso sobre a natureza e as circunstâncias do evento, tratando Jacó como uma possível vítima que, apesar de ferido,
demonstrou resiliência notável. Agora eu vou apertar o GPT. Que nível de força esse homem teria de ter para provocar semelhante ferimento? Explica o ferimento à luz do que a ciência pode informar, caso esse investigador pedisse a justa do legista. Para entender o tipo de força necessária, agora é o GPT respondendo, para entender o tipo de força necessária para causar o ferimento descrito no relato bíblico de Jacó, podemos considerar o que a ciência médica moderna nos diz sobre lesões na articulação do quadril. Eu creio que vocês já devem ter conhecimento de idosos que têm um deslocamento do quadril e das dificuldades que vêm logo depois desse evento. Tipo de ferimento, diz o GPT-4. O texto menciona que Jacó teve a coxa deslocada. Isso pode ser interpretado como uma luxação de quadril, uma condição em que a cabeça do fêmur é forçada para fora do acetábulo, a cavidade da pelve onde o fêmur normalmente se encaixa. Força necessária. Anatomia do quadril. O quadril é uma das articulações mais estáveis e fortes do corpo humano, suportando o peso do corpo e permitindo uma ampla gama de movimentos. Para deslocar o quadril, é necessário aplicar uma força significativa, geralmente em um ângulo ou direção que comprometa a estabilidade da articulação. Esse é o detalhe. Causas comuns de luxação do quadril. Na medicina moderna, a luxação do quadril geralmente ocorre devido a traumas de alta energia, como, observe esse detalhe, como acidentes automobilísticos ou quedas de grandes alturas. Em contexto esportivo, pode ocorrer devido a impactos intensos ou torções extremas. Força aplicada. O homem na narrativa teria que exercer uma força concentrada e precisa para deslocar a articulação do quadril de Jacó. Isso sugere um nível de força que supera a resistência natural da articulação, indicando uma capacidade física notável ou técnica específica para causar tal lesão. Considerações médicas. Se um legista fosse consultado, ele poderia afirmar que deslocar uma articulação tão robusta requer não apenas força bruta, mas também um entendimento de como aplicar essa força de maneira eficaz. Isso foi intencional, não foi ao acaso. A lesão resultante seria dolorosa e debilitante, limitando, agora observa bem o detalhe, limitando gravemente a mobilidade da vítima. Além disso, a recuperação de tal lesão sem intervenção médica moderna seria lenta e poderia resultar em complicações a longo prazo, como artrite ou instabilidade articular. Agora eu digo o seguinte para o GPT-4. Esse homem teria como aplicar esse nível de força, causar esse nível de dano, usando tão somente o seu corpo, ou é possível inferir um tipo de arma usada dentre as armas conhecidas na época? O GPT-4, então, faz a consideração, a análise. Considerando o contexto histórico-cultural da época em que passa a narrativa de Jacó, é interessante explorar se o ferimento poderia ser causado apenas com o uso do corpo ou se uma arma poderia ser utilizada. Uso do corpo. Primeira consideração, força física e técnica. É teoricamente possível que uma pessoa muito forte e habilidosa em combate corpo a corpo pudesse causar uma luxação do quadril. Isso exigiria um conhecimento preciso de anatomia e uma aplicação de força específica com uma técnica de alavancagem ou torção. Artes marciais antigas. Técnicas de luta de combate corpo a corpo, como aquelas encontradas em várias tradições marciais, poderiam potencialmente incluir métodos para desestabilizar articulações. Mas
Agora o GPT-4 examinando possível uso de armas da época. Na época, as armas comuns incluíam bastões, cravas e outras ferramentas contundentes que poderiam ser usadas para aplicar força suficiente para deslocar uma articulação. Uma crava, por exemplo, poderia ser usada para golpear o quadril com força suficiente para causar uma luxação. Inferência de arma. Se considerarmos a possibilidade de uma arma, o investigador poderia hipotetizar que um objeto contundente foi utilizado para aplicar um golpe direto e potente na articulação. É por isso que aqui nesse ponto, eu, César, pessoalmente imaginava ser uma espada, porque eu não imaginava uma ferida daquela forma pelo uso tão somente das mãos, mas como ele está falando do deslocamento do quadril, ou essa crave, ou então um golpe de corpo, poderia fazer causar aquele dano. Então o GPT-4 continua: a ausência de cortes ou perfurações sugeriria uma arma contundente em vez de uma lâmina. Então aqui eu tiro a espada, né? Conclusão: sem evidências adicionais, é difícil determinar com certeza se o ferimento foi causado apenas com o uso do corpo ou com uma arma. No entanto, dada a descrição do evento e a natureza do ferimento, ambas as possibilidades poderiam ser consideradas por um investigador, analisando o caso no contexto da época. Aí eu disse ao GPT-4, e aqui eu começo a apertar o GPT-4 para chegar a uma conclusão dessa cena da luta. Diante da aplicação da força tão descomunal, em que posição Jacó teria de ser encontrada após a aplicação do golpe? Porque nós estamos falando de uma luta, está acontecendo, é real, ele ficou ferido. Então, como seria a situação de Jacó depois dele receber um golpe? Se considerarmos que Jacó sofreu uma luxação do quadril devido a um golpe descomunal, sua posição após o impacto seria bastante afetada pela dor intensa e pela incapacidade de usar a articulação afetada. Aqui está uma análise do que poderia ser esperado. Posição de Jacó após o golpe. Imediata incapacidade de sustentar peso. Isso é um detalhe importante, porque os idosos que passam por isso, eles ficam numa situação deplorável. Imagina Jacó naquela situação, então, também ficaria em algo similar. E aí o GPT-4 continua. Uma luxação do quadril tornaria impossível para Jacó sustentar o peso do corpo na perna afetada. Ele provavelmente cairia ou desabaria imediatamente após o golpe. Posição provável no solo. Ele poderia estar deitado de um lado ou de costas, dependendo de como o impacto o fez cair. A perna lesionada estaria provavelmente em uma posição anormal ou torcida devido à deslocação da articulação. Em relação à dor, a dor intensa associada a uma luxação do quadril normalmente provoca uma reação de proteção, onde a pessoa tenta minimizar o movimento da área afetada. Jacó poderia estar segurando a perna ou o quadril em uma tentativa de estabilizar a articulação e aliviar a dor. Dificuldade de mover-se. Qualquer tentativa de se mover seria extremamente dolorosa e limitada. Observe bem isso. Ele provavelmente precisaria de assistência para se levantar ou se mover do local onde caiu. Após as considerações finais do GPT-4. A posição de Jacó após o golpe seria uma combinação de fatores relacionados à dor intensa, incapacidade física de usar a perna afetada e a necessidade instintiva de proteger a área lesionada. Isso resultaria em uma postura que minimizasse o desconforto e evitasse movimentações que pudessem exacerbar a lesão. Aí vem eu e digo o seguinte para o GPT-4. Então, como pode haver uma alegação dele após tão violento golpe? Pois é preciso ser violento, continuar segurando o homem. A narrativa de Jacó, diz o GPT-4,
lutando com o ser durante a noite, como descrito na Bíblia, é frequentemente interpretado de várias maneiras, tanto literais como simbolicamente. Se considerarmos o relato de forma literal e tentarmos entender como Jacó poderia continuar segurando ou lutando após uma lesão tão séria, podemos considerar algumas possibilidades. Aqui observa bem. Por que está sendo feita uma análise simbólica daquele evento? Porque a gente não consegue equacionar todos os elementos da descrição. Porque se Jacó é ferido da maneira como ele foi ferido e fica caído, não faz sentido ele estar segurando o anjo e o anjo tentando sair. Porque seria muito fácil para o anjo ir somente se retirar. Então ele fica meio que perdido. E eu tenho buscado aqui para que a análise seja literal e não interpretativa, observando o texto e não tentando inferir uma simbologia a partir do texto. Então o GPT-4 diz, dando as seguintes explicações. Resistência e determinação. Ele está levando em conta ainda que Jacó está segurando o homem, apesar de já ter dito que a dor seria muito intensa, que ele estaria caído no chão, que ele não poderia suportar o peso da perna e tudo mais. Então ele diz assim, resiliência e determinação. Jacó poderia ter exibido uma resistência e determinação extraordinárias. Em situações extremas, o corpo humano pode, por vezes, superar a dor intensa, especialmente se a pessoa estiver altamente motivada ou em um estado emocional elevado. Ajuda sobrenatural ou simbólica. Alguns interpretam o evento como sendo elementos sobrenaturais, onde as capacidades físicas de Jacó poderiam ter sido temporariamente ampliadas, ou onde a luta simboliza uma luta interna espiritual, mais do que um combate físico literal. Intervalo de tempo. É possível que após o golpe houvesse um intervalo que permitisse a Jacó se recompor o suficiente para segurar o adversário, mesmo que de forma limitada. Luta não convencional. A luta poderia não ter sido um combate físico convencional, talvez segurar o adversário envolvesse mais uma questão de resistência mental ou espiritual do que força física contínua. Então o GPT dá as seguintes considerações finais. A descrição do evento na narrativa bíblica poderia ser visto como uma combinação de elementos literais, simbólicos e teológicos. A continuidade da luta, apesar da lesão poder ser interpretada de várias maneiras, depende do enfoque, seja ela histórico, literal ou espiritual. Essa complexidade é parte do que torna a história de Jacó tão rica e aberta a múltiplas interpretações. Agora eu vou de novo pressionar o GPT pela literalidade do evento, porque se não ficarmos na literalidade do evento, não vamos entender a lógica da cena. É preciso manter essa literalidade para chegarmos à conclusão do que se passou naquela noite. Então eu disse assim ao GPT-4, estamos examinando tão somente a literalidade do evento. Observe uma outra hipótese. Jacó lutou com o anjo a noite toda. Em sendo uma luta corporal, é que sou eu que estou falando, observando o evento, em sendo uma luta corporal, pois o golpe derradeiro só faz sentido em uma luta corporal, ou seja, não dá para olharmos a primeira parte da luta como espiritual e a segunda parte da luta, que é a ferida, como física. Há um evento físico ao final da luta, então precisamos colocar tudo em um mesmo plano. Há uma luta que se prolonga a noite inteira, uma luta física, porque é homem, dois homens lutando, e ao final da luta uma ferida física, um ferimento físico, uma lesão. E Jacó leva essa lesão para toda a sua vida. Então nós estamos considerando de fato uma luta, e vamos ver as consequências da luta. Em sendo uma luta corporal, pois o golpe derradeiro só faz sentido em uma luta corporal, Jacó ficou agonizando, incapacitado de qualquer alternativa. Agora, nessas condições, para o anjo insistir em pedir para se retirar, só existe uma explicação plausível. Observa bem, agora eu estou observando a cena, o contexto está Jacó caído, ferido. O anjo pode simplesmente se retirar, ele se mostrou
do ponto de vista físico, se considerarmos todo o aspecto físico da luta, já que ele deixou Jacó ferido, podemos considerar que ele era muito superior a Jacó. Então, nessa condição, o anjo insistir em pedir para se retirar, só existe uma explicação plausível. O anjo, e aí eu estou dando a condição de anjo, colocando o que naquele texto fala de homem, mas em outros textos fala que era o anjo que estava ali, o anjo do Senhor. Então, colocando a condição de anjo em fazer tal pedido, ele estava se humilhando, dando a Jacó o exemplo que a luta com Deus não é decidida no uso da força, mas da humildade de caráter. Tanto é verdade que Jacó, depois dessa luta, se humilhou diante do seu irmão, demonstrando que aprendeu a lição. Portanto, não tem como proceder que Jacó segurava o anjo, o homem. E seria essa a razão do anjo pedir para se retirar. Um homem ferido, com dor, nas condições em que o golpe se deu, jamais poderia sustentar essa luta se o ato do anjo de se humilhar não explicasse sua atitude. À luz da consideração que eu fiz, o GPT-4 respondeu da seguinte maneira: sua interpretação oferece uma perspectiva interessante sobre a narrativa de Jacó lutando com o anjo, ao focar na literalidade do evento. E aí, observa que pela literalidade ele analisou como legista e depois como investigador o impacto da ferida da lesão do quadril. Então, ao focar na literalidade do evento, a ideia de que o pedido do anjo para se retirar represente um ato de humildade em vez de uma necessidade física adiciona uma camada significativa de simbolismo à história. Análise da hipótese. Humildade como lição principal. Aqui é o GPT-4 falando. A interpretação de que o anjo se humilha para ensinar a Jacó sobre a importância da humildade é coerente com a transformação de Jacó, que Jacó experimenta após o evento. Isso alinha a luta com um aprendizado espiritual profundo, onde a verdadeira vitória não é física, mas moral e espiritual. Impossibilidade física. Considerando a gravidade da lesão de Jacó, é plausível que ele não pudesse fisicamente continuar a lutar de forma eficaz. Esse é o ponto que a gente tem que levar em consideração. Isso reforçaria a ideia de que a luta tinha uma dimensão simbólica, onde a resistência de Jacó simboliza sua determinação em busca por uma bênção espiritual. Transformação de Jacó. Após a luta, Jacó demonstra uma mudança significativa em seu comportamento, especialmente em sua reconciliação com Esaú. Isso sugere que a experiência o ensinou sobre a importância da humildade e da reconciliação, elementos essenciais para sua jornada espiritual. Ensinamento espiritual. A narrativa pode ser vista como uma ilustração que as batalhas espirituais e pessoais mais significativas não são vencidas pela força bruta, mas pela transformação interna e pela humildade. Aí o GPT-4 diz para o que eu falei. Sua interpretação, ou seja, a minha interpretação, ele diz para mim, sua interpretação destaca a riqueza simbólica da história de Jacó, ao considerar que a luta não é apenas física, mas também uma metáfora para o crescimento espiritual e humildade. A narrativa ganha profundidade e relevância. Essa abordagem enfatiza que as lições mais duradouras vêm da compreensão e da mudança interior, em vez de vitórias físicas ou externas. E aqui, até aqui foi a consulta que eu fiz ao GPT-4 sobre essa cena. E à luz de tudo isso que foi examinado, vamos examinar agora Gálatas, no capítulo 5, sobre a luta entre a carne e o espírito.
Agora eu terminei a análise que eu fiz e o GPT o que ele respondeu, e à luz dessa análise vamos examinar Gálatas capítulo 4, o verso 17. Aliás, o capítulo Gálatas 5, o verso 17. Antes, uma consideração. Ficou bem claro que Jacó lutou com o anjo a noite toda. Eu entendo que há uma luta física, porque é Ish, é homem, há uma luta física acontecendo. De manhã cedo, o anjo dá um golpe em Jacó, desloca o seu quadril, há uma dor muito profunda, ele cai no chão, ele está abatido, não há mais como vencer a luta. Na minha cabeça, até esse momento, eu achava que era uma luta com espada a noite inteira e que o anjo teria ferido ele na espada, e por isso que eu achava que era espada, mas pelo que o GPT-4 fala, à luz de todo contexto da luta e o ferimento causado, não podia ser um objeto de perfuração, então provavelmente era luta física entre duas pessoas com um grave ferimento ao final. Então imagina, está este homem lutando com Jacó e o Jacó caído no chão e ele pode simplesmente se retirar. Mas ao voltar e dizer, e aí vem a questão do nome, Jacó como suplantador, então ao invés dele voltar e se retirar, apenas sair daquele local, ele para e diz assim, não, me deixe embora, eu quero ir embora. E Jacó para, vem para lá, eu estou aqui caído e esse homem pede para ir embora. Se nós olharmos isto à luz de Filipenses, no capítulo de número 3, 3 ou 2, vamos ver aqui, capítulo 2, a partir do verso 5, esse anjo retrata bem o que é a personalidade de Jesus Cristo, porque diz assim, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Então, sendo Jesus a pessoa que estava naquele momento lutando com Jacó, uma teofania, sendo Jesus este personagem, esse homem, ele lutou e havia um empate técnico, podemos assim dizer, já que ninguém vencia aquela luta até chegar na parte da manhã. Quando o anjo desloca ou derruba Jacó no chão, ele poderia matar Jacó, ele poderia abandonar Jacó, poderia virar as costas e retirar. Ao invés de tudo isso, ele simplesmente se humilha. E aqui diz que Jesus se humilhou, não teve por usurpação ser igual a Deus, se humilhou até se tornar em homem. E como homem, ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou. E aí Jesus, em teofania, estaria dando essa lição para Jacó. Olha, se você é homem e eu sou Deus, feito homem, estou lutando com você, você quer me vencer? Na força bruta você não vai me vencer. Mas se você se humilhar, você me vence. Agora, para você saber que a humilhação é o caminho, eu vou me humilhar diante de você, me deixe embora. E aí ele diz, não, de jeito nenhum, e aí muda o parâmetro da luta. Agora vamos voltar então para Gálatas, no capítulo 4, verso 17. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E aí se coloque nessa luta agora entre você e o Espírito de Deus. Aqui está dizendo, a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Jacó luta com o homem, e o homem luta com Jacó. E agora eu pergunto para você, por que o Espírito não vence essa luta? Era simples, ele é muito mais forte do que eu. Se eu entrar em luta corporal com o Espírito de Deus, numa teofania, e aí Jesus se fazendo homem agora diante de mim, eu lutando com ele corporalmente, ele pode me vencer. Seria como eu lutar contra Mike Tyson. Imagina aquele brutamonte no ringue e eu pequenininho tentando vencê-lo. É impossível. Essa luta
já está perdida antes de começar. Mas acontece que é Mike Tyson no ringue. Eu não consigo vencer. Como é que explica eu lutar a noite toda com Mike Tyson e a luta continuar? A única maneira da luta continuar é se o Espírito de Deus, no caso Mike Tyson lutando comigo em boxe, ou o Espírito de Deus lutando contra o meu espírito humano, ou Jacó lutando contra o homem que estava ali, uma teofania de Jesus Cristo. A única maneira dessa luta persistir é que, se eu lutar com Deus na força da carne, há um empate técnico. Nem eu ganho, nem Deus ganha, porque Deus não luta nesse nível de batalha comigo. Há um empate técnico. Essa luta pode persistir pelo tempo que for, haverá um empate técnico. Por quê? Por que Deus não vence? Por que Ele simplesmente não me esmaga? Ele não faz isto por uma razão muito simples. Eu fui feita à imagem e semelhança de Deus, e o que Ele quer resgatar de mim, em mim, é a minha dignidade humana diante do Criador. Então, o princípio da luta entre a carne e o espírito é esse. Haverá sempre um empate técnico enquanto eu tentar lutar com Deus mediante as minhas condicionantes existenciais. Por outro lado, se eu mudar o enfoque da luta e eu me humilhar diante de Deus, então o Espírito de Deus me libera. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então há uma mudança. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Há uma mudança. Porque a luta entre Jacó e aquele homem, uma teofania de Jesus Cristo, ou a luta entre a carne e o Espírito, a luta entre o homem e Deus, ela só é possível de ser vencida quando nós nos humilhamos na presença de Deus. E aqui um detalhe muito importante. Nós podemos passar a vida inteira lutando com Deus e não vencer. Aqui, nessa luta com o homem e Jacó, quando Jacó é ferido, ele fica impossibilitado de continuar lutando. Em que condições nós ficamos impossibilitados de continuar lutando com Deus? Deus não vai aparecer fisicamente para enfrentar uma luta corporal conosco, mas há maneiras de que na nossa vida podemos perceber esse empate técnico e uma demonstração plausível de que estamos lutando com Deus e não estamos obtendo vitória. E podemos perceber isso quando a coisa chega no nível desse ferimento de Jacó, em que ele cai no chão e não pode fazer mais nada. Em que condições seriam isso? Por exemplo, se eu tiver uma enfermidade e for internado em hospital, completamente impossibilitado de continuar lutando pela minha vida e dependendo dos cuidados médicos, eu estou na posição de Jacó. Se eu tiver uma empresa e entrar numa situação falimentar e não conseguir mais recuperar a minha empresa, estou na condição de Jacó. Se eu estiver cometer um crime qualquer e por causa disso for levado à cadeia, ficar preso, estou na condição de Jacó. Ou seja, quando há um impasse na nossa vida, e aí eu estou falando de coisas extremas, uma prisão é uma coisa extrema, uma falência numa empresa é uma coisa extrema, uma enfermidade que leve a ficar acamado em hospital é uma coisa extrema. Mas nós podemos perder em outras coisas mais simples. Um desentendimento entre o marido e a mulher é uma luta entre a carne e o espírito. Um desentendimento entre os pais e os filhos é uma luta entre a carne e o espírito. Um desentendimento entre o empregador e o empregado é uma luta entre a carne e o espírito. Se nós olharmos no contexto de Efésios, no capítulo 5 e o capítulo 6, ali fala da posição da esposa em relação ao marido. Se o relacionamento da esposa com o marido não está bem, é uma luta da carne e do espírito. Depois do marido com a esposa, se a relação do marido com a esposa não está bem, é uma luta da carne com o espírito. Depois fala dos filhos com os pais. Se os filhos não estão bem com os pais,
é uma luta da carne com o espírito. Depois fala dos pais com os filhos. Se a luta dos pais com os filhos não está bem, é uma luta da carne com o espírito. Entre o empregado e o patrão, o empregador, o empregado e o empregador, se não está bem, é uma luta da carne e do espírito. Se o empregador está em conflito com o empregado, é uma luta entre a carne e o espírito. Com isso estamos dizendo que não importa o tipo de luta que estamos enfrentando, contra quem quer que seja, contra mim mesmo, contra o meu semelhante, ela sempre resultará em uma luta entre a carne e o espírito. E se eu não me humilhar diante de Deus, eu não vou vencer esta luta. Será uma luta entre a carne e o espírito. E aqui eu quero colocar Tiago para dar uma conclusão a esse texto. Quando Tiago diz o seguinte, vamos ver se eu encontro o texto aqui. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago capítulo 1, verso 19 em diante. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Tiago está dizendo, se você estiver irado contra o seu filho, contra a sua esposa, contra o seu empregado, contra o seu empregador, contra o seu marido, contra a sua enfim, em todos os tipos de relacionamento humano, se há um conflito, é uma luta entre a carne e o espírito. E a não ser que você se humilhe diante de Deus, essa luta não vai ser vencida. O que implica dizer o seguinte, que nós precisamos nos humilhar diante da potente mão de Deus, para que nós possamos vencer. Aqui diz assim, Tiago capítulo 4, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, a partir do verso 6. Mas vamos voltar ao 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Quando Jacó entendeu, o nome dele era enganador, Jacó, e ele declarou o nome, meu nome é Jacó, sou enganador. Quando ele entendeu a sua natureza, ele caiu por terra, e Deus trocou a natureza dele, e falou, agora você é príncipe, porque com Deus lutou e contra os homens e prevaleceu. Ele prevaleceu porque ele adquiriu a humildade. Ele foi transformado na natureza de Cristo. Ele se transformou em uma pessoa humilde. Por isso, nós só vencemos a luta da carne e do espírito em todos os nossos contextos, se nós aprendermos a nos humilhar na presença de Deus. Lembre, se você quiser lutar, Deus cruza os braços. Se você parar de lutar e se render a Deus, Deus estende a mão. Haverá um empate enquanto você estiver disposto a lutar nos seus termos. Haverá uma vitória quando você resolver lutar nos termos de Deus. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tira o seu nome Jacó e coloca o seu nome Israel. Que
Que o Senhor seja louvado.